noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre o tema transição planetária. E como introdução do estudo da noite, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. O item 19, Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação a um dos estados mais perfeitos, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecendo aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre um perceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, se tornará um mundo de regeneração. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos juntos, neste momento, cerrar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento e as nossas vibrações ao Mestre querido, pedindo a Ele que nos auxilie, permita que façamos o nosso melhor e que também possamos entrar e permanecer em sintonia com os irmãos de luz que nos cercam. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Irmãos, nós temos sobre base do nosso estudo dessa noite a série de vídeo de Alírio de Cerqueira Filho, do Projeto Espiritizar, da Federação Espírita do Mato Grosso, e também o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Tudo que nós estamos passando hoje foi previsto por Jesus há mais de 2000 anos atrás, no que chamam de pequeno apocalipse, que está em Mateus, no capítulo 24. E como se deu esse processo de descrição dos fenômenos que ocorreriam nos dias de hoje? Vou ler aqui na íntegra o texto da Bíblia. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa foi a pergunta que os discípulos disseram a ele. Primeiro, qual sinal haveria da vinda de Jesus e quais os sinais que marcariam não o fim do mundo, como está no texto original, mas o fim desse sistema de coisas, né? Que seria do planeta como um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. A isso Jesus respondeu: Acautelai-vos para que ninguém vos enganeis, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
essa é a primeira característica que Jesus diz que marcaria esse período de transição. E a gente vê a realização dessa fala de Jesus, dessa profecia de Jesus, como um surgimento de inúmeras igrejas e muitos administradores dessas igrejas se colocando como discípulos, como profetas de Cristo, e tem realmente arrebatado multidões para si. Só para constar, a gente sabe da responsabilidade, do peso dos problemas que esses indivíduos têm atraído para si, né? Os débitos que estão adquirindo para si. Mas Jesus disse: não vos enganeis. Então, nós temos também o livre-arbítrio de querer ou não estar fazendo parte disso, né? No versículo 6, ele diz: ouvireis, pois, falarem de guerra e mas não vos assusteis, pois é mister que isto ocorra, mas ainda não é o fim. Bem, nós vimos desde a Segunda Guerra Mundial inúmeras pequenas guerras, conflitos, a Guerra Fria, até mesmo no início desse segundo milênio, aquele fato terrível que ocorreu na América, que foi os aviões se chocando contra as Torres Gêmeas lá em Nova York. Enfim, desde quando a gente tem ouvido falar sobre rumores de guerra? No entanto, Jesus interveio, né, não permitindo que isso ocorresse, porque senão seria possível até que o homem conseguisse destruir o planeta realmente. Mas Jesus jamais permitiria que isso acontecesse. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. No versículo 7 ele diz: porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e haverá pestes, doenças, pandemias, terremotos em vários lugares. Esse texto aqui descreve exatamente uma série de ocorridos que nós vivenciamos no final da última década. Logo no início desse segundo milênio, houve um grande terremoto no Oceano Índico que ocasionou um tsunami imenso, sem precedentes lá na Ásia. Esse tsunami afetou cerca de 14 países e matou mais de 200 mil pessoas. Inclusive, o livro Transição Planetária narra grande parte da ação benéfica dos espíritos de luzes, resgatando espíritos que desencarnaram nesse processo lá do tsunami. E essa questão dos terremotos. Teve esse grande terremoto em 2004. Depois, em 2010, teve também um grande terremoto lá no Chile. Foi o segundo maior terremoto da história daquele país, que matou mais de 700 pessoas. E logo depois, em 2012, houve também o terremoto lá no Haiti, que matou inúmeras pessoas. Essa sequência de eventos foi de tal importância que Alírio diz que o eixo da Terra se deslocou cerca de 10%. Isso significa que a magnitude desses terremotos juntos, que quando Jesus narra esses eventos, ele diz que é apenas o princípio do fim. Quer dizer, nós estaríamos em um processo de transição, não na implantação absoluta do mundo de regeneração. E sobre as doenças? As doenças, então, a gente viu que retornou o sarampo, que já tinha sido erradicado, a pneumonia, a tuberculose, melhor dizendo, a doença de Chagas,
doenças que nós temos vacina para nos prevenir têm retornado com toda a força. A própria AIDS, né, que a partir da década de 80, de 1980, surgiu e matou muita gente, e agora nós estamos vivenciando esse período crítico de pandemia, que uma doença invisível, um vírus invisível, que tem dividido as pessoas, separado as famílias e matado muita gente. Eu gostaria de ler um texto que fala sobre, do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa situação. Deixa só eu encontrar esse texto aqui. Porque tudo isso foi previsto. Tudo isso foi previsto. E essa série de fenômenos descreve os flagelos da humanidade, que tem um fim até cristão. Vou ler aqui na íntegra como está no Livro dos Espíritos, mas eu estou tirando um texto, um trecho do livro Transição Planetária. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades, de uma ou de outra procedência, têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade? Transição planetária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Isso são os espíritos falando para Kardec. Preciso é que seja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifica de flagelos, por esse efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais de pronto, mais rapidamente, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que os espíritos estão falando aqui que os grandes flagelos da humanidade são fruto da misericórdia de Deus. Tem um texto aqui que eu não vou precisar qual, eu acho que é o versículo 16 do capítulo 24 do livro de Mateus, que ele diz que, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ao mesmo tempo que esses fenômenos de causas naturais servem para a reestruturação natural do nosso planeta, por quê? Num planeta de regeneração, não existe calamidades como maremotos, terremotos, tsunamis. Isso não ocorre no mundo de regeneração. Então, a Terra está passando por um reajustamento para que, quando a transformação esteja pronta, nós, se Deus permitir que lá estivermos, não mais sofreremos esse tipo de transtorno, de flagelos, né? Por outro lado,
flagelos advindos de outras fontes que não da natureza, também é permitido por Deus, para que desperte em nós o sentimento altruísta de fraternidade. Porque muitas vezes nós nos perdemos dentro do nosso próprio ego. E quando isso acontece, desperta muito sentimento de misericórdia, nos tira do nosso lugar de comoção, de comodismo, e nos leva a uma comoção que permite que nós praticamos a caridade. Então, em tudo, em todos os feitos que Jesus, que Deus permite, é para o nosso auxílio, é para auxílio do nosso progresso pessoal e coletivo. É muito lindo esse texto, depois eu vou voltar a ele. A gente ainda está no terceiro versículo. Vamos, então... Ah, tá, não falei da pandemia, né? Que também entra na questão aqui dos flagelos da humanidade, dos flagelos destruidores. Isso também estava no cronograma de ações, né, de fatos que ocorreriam durante a transição. Então, tudo isso foi planejado, né, pelos arquitetos universais, interplanetários. Quando Jesus... quando se deu o início dessa transição, a partir da década de 70, isso está lá no livro Transição Planetária, Jesus convidou espíritos muito elevados, lá de Alcione, para que nos auxiliasse com a sua moral elevada, com a sua intelectualidade, com a sua bondade, porque são espíritos que já haviam vencido esses dramas e não fazia parte do karma terrestre, né? Não tinham inimigos aqui que poderiam nos auxiliar. E aí, o que aconteceu? Começaram a reencarnar espíritos de altíssima elevação, né? E vieram nos ensinando muitas coisas. Vamos continuar aqui, porque isso tem relação com os textos que virão a seguir. No versículo 10, Jesus disse: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Inimizade, escândalo, indução ao erro, falta de perdão, tudo isso que nós vemos hoje de uma forma muito explícita, também faz parte do conjunto de ações que ocorreriam aqui durante a transição. No versículo 12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Foi como eu comentei lá atrás na questão dos flagelos da humanidade. Além disso, não só a falta de amor, mas a indiferença que nós podemos presenciar hoje é algo triste, quase inaceitável. Quando ocorre um acidente, as pessoas não se mobilizam mais para ir socorrer, para ver o que pode fazer para amenizar a dor da vítima. Não, o que eles fazem? Eles sacam o celular e vai lá filmar. O caso que aconteceu com os conhecidos meus, que o amigo morreu queimado num carro casal, e, de repente, se as pessoas que pararam ali em volta tivessem se proposto a socorrê-los, não sei, mas todo mundo pegou o celular e começou a filmar o casal queimando, abraçado dentro do carro. Isso é desumano. O amor de muitos se esfriarão, mas se esfriarão muito, porque a indiferença em relação à vida do próximo, em relação à dor do próximo, está muito grande. Jesus também havia previsto e predito isso, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Alírio diz que se trata aqui do amor. Esse testemunho é o testemunho vivo dos ensinamentos de Jesus.
quando a humanidade tiver em condição de praticar essa lei de amor, é que nós teremos, enfim, trazido para a Terra o reino de regeneração. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação que causa desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Esse versículo, ele não é literal, ele é muito simbólico, mas a explicação de Alírio, que Alírio nos traz, é bem pertinente. Ele fala que trata-se das situações que é observada nas igrejas, e ele narra detalhadamente o que ocorria lá na igreja cristã, né, logo depois da partida de Jesus, e que ainda ocorre hoje em todos os templos religiosos, que nós vemos muito hoje na Igreja Católica. E isso é palavra de Alírio, mas realmente é algo que não tem como se esconder. Está na mídia, a gente sabe, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Questão do homossexualismo dentro da igreja, da pedofilia, um escândalo atrás do outro sobre pedofilia dentro da igreja católica. Nos templos evangélicos, verdilhões que Jesus combateu muito, pessoas que vendem oração, que vendem curas, que vendem salvação, tudo que a gente via ocorrendo lá no tempo das indulgências, a gente vê ocorrendo hoje sobre uma outra versão, sobre uma outra ótica. Mas e o que dizer, então, sobre o movimento espírita? Será que nós estamos ilesos desse tipo de influenciação? De forma alguma. Na série de vídeos de Alírio, Mediunidade e Desobsessão, nós vemos muitas ações nefastas, inadmissíveis, de irmãos que são preparados para vir ajudar, para vir divulgar o reino de Deus, e termina fazendo muitas bobagens, cometendo muitos erros, inclusive contra o próprio movimento espírita. Correntes que termina causando uma separação dos ensinamentos, tudo isso é inaceitável. Mas, porém, o que ocorre? O espiritismo, né, a doutrina espírita é de origem cristã, é a doutrina dos espíritos iluminados, dos espíritos superior, ela é intocável. Mas o movimento espírita, não. Por quê? É feito por nós, que somos falíveis. E mesmo com todo o amparo espiritual, terminamos não só falhando, e nós nos perdendo na nossa conduta, como fazendo muitos outros falharem também, se perderem. E aí, o que Alírio diz? Que existe, no livro Transição Planetária, o Dr. Silvio descreve uma situação de espíritos relacionados com a religião, que foram expulsos lá na época das cruzadas, judeus, muçulmanos, até cristãos também. Eles se reuniram na região, no umbral, e de lá eles fazem de tudo para inserir esse tipo de ação dentro das religiões, né? E conseguem. Em muitos casos, eles conseguem maquinar processos longos e muitos se deixam cair. Por isso, Jesus insistiu para que nós ficássemos vigilantes e para que não fôssemos enganados. Mas, infelizmente, muitos têm se deixado levar, né? E esses espíritos influenciam esses irmãos invigilantes dentro das igrejas e conseguem perder a muitos, tá? No versículo 15, no versículo 16, ele diz: então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Eu vou usar a descrição literal que
o Alírio deu sobre esse texto, sobre esse versículo do capítulo da fala de Jesus. Ele diz que quem é os que estão na Judéia? São exatamente o que é estar na Judéia. É a gente elevar, né? A gente buscar elevar os nossos pensamentos, são todas as aspirações superiores do ser, né? É você procurar se reformar, é você procurar ser um cristão verdadeiro. Quem quiser permanecer neste planeta tem que estar na Judéia, né? Nesse estado de espírito, né? Nessa postura cristã. E o que é subir aos montes? Nós temos que aumentar as nossas aspirações e elevar as nossas consciências para nos preservar. E assim somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque essas são as características dos espíritos que estarão prontos a habitar um mundo de regeneração. Essas são a fala de Alírio na íntegra. Então, esse texto aqui, o versículo 16, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. É absolutamente simbólico, e esse é o seu verdadeiro significado. No versículo 18, é semelhante, né? E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. O que isso significa? Quando nós estamos no processo de elevação espiritual, nós não devemos, principalmente nesse tempo de transição, nos preocupar, abandonar a nossa espiritualidade para nos preocupar com as coisas materiais. Nessa parte do vídeo, o Alírio, ele narra uma história de uma moça, aí ele faz uma relação do texto com a ação real, que ela, no meio de uma grande chuva torrencial, ela estava no prédio e ela observou da janela que o seu veículo estava sendo arrastado. E ela ficou muito preocupada com isso e desceu para tentar salvar o seu veículo. O que aconteceu? A moça morreu afogada. Então, é um alerta para que nós estejamos tão focados na nossa elevação espiritual que a gente não se deixe levar pelas preocupações materiais, principalmente nesse exemplo que ele deu, a ponto de comprometer a nossa vida por causa disso, né? No versículo 20, e orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno e nem no sábado. O que Jesus quis dizer com isso, com esse texto? É porque eu vi uma observação aqui que eu coloquei e terminei não falando sobre a questão lá. Ah, não entrei nesse pormenor ainda, não. Por que a gente não deve fugir? Jesus está alertando aqui para a gente orar para que a nossa fuga não ocorra nem no inverno e nem no dia de sábado. É porque nós devemos estar preparados. Preparados como? Com as nossas questões muito bem resolvidas na nossa mente, no nosso coração, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E a gente não sabe quando exatamente ia acontecer essa série de fenômenos. E, por exemplo, hoje, que nós estamos passando por uma pandemia, nenhum de nós sabemos se vamos ser ou não afetados. E no caso exatamente dessa doença, desse vírus, uma vez que a gente entre no hospital, não tem certeza de que a gente vai sair. Então, nossa fuga não ocorrer nem no sábado e nem no inverno é nós não termos nenhuma pendência a resolver. Essa é a descrição do texto, o Alírio. E aí ele fala, Jesus fala, porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. Bem, hoje a gente vive uma situação de que muitos estão procurando psicológicas, né? Com a série de fenômenos que a gente vem vivido, o índice a gente teve
Congresso Espírita no ano passado, uma palestra com o Rossandro Klinger, e ele falou os índices não estão conseguindo lidar com o caos em que a gente vive, com as dificuldades em que nós somos impostos a ter que lidar, e não estamos conseguindo, e muitos estão entrando em depressão, e muitos estão cometendo suicídio. Isso é fuga psicológica. A nossa fuga tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. E é essa mensagem que a gente deve alimentar dentro de nós e passar aos nossos irmãos, né? Esse sentimento vigoroso de amor fraternal e a certeza de que, se Deus permite que a gente passe por esse tipo de situação, é porque tem um fim útil por trás disso. É isso que a gente deve pregar e é isso que a gente deve acreditar de verdade. Vamos, então, à leitura do versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Alírio diz que os escolhidos são os espíritos que estão preparados para habitar esse mundo de regeneração. E que foi necessário que Deus, que Jesus, intervisse para que não houvesse uma destruição de massa por causa da incredulidade do homem. Jesus interveio, a espiritualidade maior interveio para não permitir que houvesse a Terceira Guerra Mundial. Porque se isso tivesse acontecido, realmente teria exterminado toda a população e o planeta sofreria danos, e o que deveria ser algo mais tranquilo, porque do jeito que está tranquilo. Porque se fosse da outra forma, seria muito mais difícil. Quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. O quê? Que dias? O período de transição. Os dias de tripulação, se não fosse a interferência de Jesus, a humanidade já teria se autodestruído. Os espíritos que estão preparados, os escolhidos são os espíritos que estão preparados a habitar o novo mundo. E aí o Alírio faz uma descrição a respeito das leis. A lei de amor sobreveio aí, amor de Jesus por nós, e não permitiu que o homem, dentro do seu livre-arbítrio, destruísse a terra. Mas que não foi essa ação, não foi uma sobrepulsão às leis de Deus. Pelo contrário, foi a expressão absoluta desse amor. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. De novo, Jesus vem falando das situações das igrejas, que realmente tem surgido pessoas se autodenominando o Cristo, mas ele nos alertou, não acrediteis. O 24, de novo, ele fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígio, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Aqui, o Alírio faz um comentário que é o seguinte: por que dificilmente os escolhidos seriam enganados? Porque se nós estivermos no monte, com a nossa elevação espiritual em ação, de lá de cima nós teremos condições de ver tudo que está abaixo, inclusive a ação nefasta dos espíritos trevosos que desejam perder o máximo possível de pessoas que puderem. Que eu comentei lá atrás, que essa questão dos falsos cristos e dos falsos profetas tem relação com esses espíritos, segundo o Dr. Silvio, no livro Transição Planetária, tem relação com esses espíritos que foram expulsos das terras cristãs durante as cruzadas. Então, se a gente se manter elevado, a gente não vai ser enganado. Mas se a gente estiver só na Judéia e não subir aos montes,
muitos dos escolhidos vão se perder. O item 26. Portanto, se vos disseres, eis ele no deserto, não saiais, ou eis ele no interior da casa, não acrediteis. É o complemento do versículo anterior. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Outro versículo que não está, que não é literal. A Lírio nos descreve esse versículo aqui como a terceira revelação, como que Jesus veio. Veio através do Espírito de verdade, e fez, né, a terceira revelação, que é a vinda do Consolador, da sua doutrina, e que, como relâmpago, se espalhou desde o Oriente até o Ocidente. Muito pouquíssimo, inclusive a Lírio fala que pouquíssimos espíritas conseguiriam entender e descrever esse texto dessa forma, mas é disso que se trata. O texto não é literal, tá? Jesus veio como espírito de verdade. Ele já veio e veio como espírito de verdade. Item 28, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Está falando do quê? Da busca de poderes. Onde tiver oportunidade de domínio, até ele citou aqui também, de novo, a Igreja Católica. Ali estarão as águias querendo dominar, querendo sobrepor o seu poder. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E eis, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Gente, tem uma passagem, isso aqui também não é literal, tem uma passagem no livro Transição Planetária, em que é organizada no plano espiritual um grupo de busca de ajuda, de socorro, resgate aos espíritos desencarnados. E o que ocorre? Quando esse grupo de espírito, inclusive, está o amigo Ivon Batista e o próprio Manuel Filomeno de Miranda fazendo parte desse grupo. Eles chegam na região afetada pelos tsunamis e começam a fazer o resgate dos espíritos. A descrição da situação desses espíritos é terrível, é terrível. E lá ocorre tanta dor, tanta aflição, tanto sofrimento, que Manuel Filomeno de Miranda diz que escureceu o céu. Ele fala que é dia, e mesmo sendo dia, não é possível ver a luz do sol. A escuridão é absoluta por causa das emanações, tanto dos espíritos que estão sofrendo, os desencarnados, como os encarnados que estão por ali, no meio dos destroços, procurando familiares, procurando bens. O sofrimento é tamanho que o dia se tornou noite. É disso que Jesus está falando aqui. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. De novo, eu venho a mencionar que nós devemos ter cuidado com o tipo de vibração que a gente tem emitido durante esse processo. Nós devemos contribuir com esse processo de transição, emitindo amor, emitindo esperança, orando. A questão das mídias, que está muito em evidência, compartilhando coisas boas, compartilhando esperança. É essa postura que o verdadeiro cristão deve ter, e é isso que a gente deve, a postura que a gente deve assumir, para auxiliar o nosso planeta nesse período de transição. Tem um versículo que diz, que eu não sei se eu já li ele, que ai da mãe que der à luz naqueles dias e as que estiverem amamentando.
Essa menção no versículo bíblico está se referindo à reencarnação em massa de espíritos sofredores, tá? O Alírio fala que tem uma região do umbral que existem inúmeros espíritos primitivos que estão reencarnando agora, nesse período de transição. Para quê? Para que tenha sua última oportunidade. E o Alírio nos fala o seguinte: a mim me chamou muita atenção, porque eu trabalho na educação infantil, que muitos espíritos têm reencarnado, e desde cedo esses espíritos, que Alírio nos diz, que é chefe de falanges no umbral. Nós, sabendo que os espíritos de Alcíones estão reencarnando, a gente já vê uma criança mais saída, já pensa que é um espírito iluminado. Alírio chama atenção, cuidado, que ele atende pessoas, muitas vezes o filho quer se sobrepor sobre os pais, quer mandar, e muitas vezes os pais se rebaixam e atendem a essa criança fazendo todas as vontades. E aí o que o Alírio nos diz? Que eles acham que são espíritos índigo, são crianças índigo, e ele diz, são nada, são chefes de falanges do umbral, e esses espíritos vieram para cá justamente com esses pais para serem disciplinados, para serem educados. E o que vai ocorrer, então, se esses pais falharem? Alírio diz que eles vão ser enviados para mundos inferiores, junto com esses espíritos trevosos, para que lá eles consigam resgatar o que eles não conseguiram no processo de regeneração que nós estamos vivendo aqui, no processo de transição que nós estamos vivendo aqui. Olha a responsabilidade que nós temos, hein? Temos que estar... E aí, o que acontece com esse tipo de informação? Não podemos mais pretextar ignorância, dizer que fizemos ou deixamos de fazer porque não sabíamos, já não cabe. Aqueles que não se adequarem ao processo de transição, que não tiverem vestido essa indumentária de amor, não estará apto a permanecer no mundo de regeneração. O Alírio nos conta sobre uma parábola que é o festim... Como é que é o nome? Esqueci o nome da parábola, eu anotei aqui, mas não estou achando. Eu esqueci o nome do festim, mas aí ele descreve aqui, eu esqueci o nome da parábola, né? É a parábola da grande ceia, em que Jesus manda o convite aos primeiros, né? E aí essas pessoas estão ocupadas, cuidando um está cuidando de coisas materiais, o outro está cuidando do casamento e não aceita o convite. Aí os servos voltam e Jesus fala, não, vai lá e convida então a todos que estão na rua. Mas aí também, cada um cuidando da própria vida, ninguém aceita o convite. E aí Jesus vai de novo para uma terceira vez e fala, primeiro os servos, os primeiros convidados, depois o segundo. Aí manda chamar os terceiros, que é quem? Todo mundo que estiver ali, porque não pode ser desperdiçado esse banquete. E aí, quando o Alírio vai fazer a descrição, ele fala que o primeiro convidado, os convidados do primeiro, esses convidados que são chamados primeiro, são o amor, né? Primeiro o amor. Aí o amor não vai pelo amor. O segundo é a dor, é o quê? É a expiação, né? Aí não aceita também. Vem, mas aí reclama, fala, e não estão aptos, né? Rejeitam a oportunidade. E manda chamar o terceiro, que é o quê? Ali nos diz que é a compulsão, é o que vai ocorrer com os irmãos que estão sendo mandados para mundos inferiores como expiação. É o terceiro servo, né? Os convidados do terceiro servo. O versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui já está falando praticamente da extensa divulgação da doutrina do amor, né? Porque a religião de Jesus é o amor. E quando ele vem na nuvem, na sua grande glória, é a chegada desse mundo de regeneração. E enviará seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Ali ele fala que esses anjos aqui são os médiuns responsáveis por transmitir as boas novas. Aprendeis, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Essa questão aqui é o texto simbólico também, ele não é literal. Mas o que seria, então, a figueira? A boa nova, né? Quando começar a surgir resultados, sabeis que está próximo o verão. Lá no outro texto, ele falou que era para a gente ter cuidado para a nossa partida não ocorrer durante o inverno, que era um tempo ruim de tempestade, de aflição, né, que nos pegaria desprevenidos. Aqui ele fala que quando os ramos dessa figueira começar a brotar, é porque está próximo o verão. O verão é um tempo bom, de paz, de harmonia, ou seja, o planeta de regeneração. Aí o Alírio nos diz que muitas vezes o Dr. Bezerra de Menezes ele escrevia as mensagens e se referia ao tempo que a gente está passando como a meia-noite. Agora, mais atualmente, ele usa o termo a madrugada, ou seja, que a gente está caminhando, e Jesus usa as estações, inverno e verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Ele quem? O próprio Jesus. Está voltando através da sua doutrina, do seu ensinamento, né? Que ele nos deixou, que é a prática do amor, da caridade. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Do que ele está falando? Está falando da geração que estava com ele lá há 2000 anos atrás. Quantos de nós não estivemos com Jesus? Não com Jesus, mas o lado oposto dele, né? Praticando iniquidades. E hoje estamos aqui aprendendo na dor como fazer o bem, como praticar a caridade. E nós somos, então, essa geração ao qual ele se refere aqui no item 34. Jesus diz, eu creio que eu devo ter pulado aqui esse texto, que eu comecei a falar e não terminei. Ah, sim, falei que sobre as ai daquelas que estiverem amamentando. Agora, para fechar a nossa palestra, eu vou ler aqui uma passagem, uma fala, uma mensagem de Bittencourt Sampaio, que é um dos irmãos lá que faz parte da comissão de Ismael, que é o nosso guia espiritual aqui no Brasil. Queridos irmãos, guarde-nos Jesus a sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançarão as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciência encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo
a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Compreendei, comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma, de forma a moldá-las às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheiros, dominando-os e pedrouços em todo lugar, dificultando a marcha. Esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor, para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito do desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiante no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizaram os públicos que os ouvem, e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem, equivocado ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a crua libertadora que os conduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas, assinalando crimes e vícios que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem força e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos, mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira de seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vem operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. A alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios que deverão apagar. Me perdoem, gente, eu terminei repetindo aqui. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, o Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo
as suas mensagens de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituído o período de amor como essencial para a felicidade de todos. Esse texto de Bittencourt Sampaio é maravilhoso, e ele descreve praticamente os últimos ocorridos no Brasil, que é essa renovação de ação. Aqui ele fala desses espíritos iluminados que vieram para a Terra, o próprio Alírio fala dos espíritos, dos luminares daqui da Terra, que são espíritos pré-socráticos, grandes espíritos que estiveram relacionados com as artes, com a ciência, com a filosofia, com as religiões, já retornaram, né? Assim como esses irmãos de Alcione. Então, o que o Bittencourt está falando aqui? Bittencourt Sampaio está falando que nós estamos muito bem amparados. Só no Brasil reencarnaram mais de 1000 espíritos de Alcione. O Alírio fala que o próprio Francisco de Assis retornou, que a própria Ivone Pereira, que é a Clara de Assis, mãe de Francisco de Assis, o Emmanuel também retornou. E aí ele faz um comentário muito bonito, que se um espírito do porte de Gandhi, sozinho, já causa uma grande comoção no mundo, se um espírito do porte de Chico Xavier, sozinho, já causa tanta comoção, né, com sua postura, com sua humanidade, imagine tantos espíritos assim, reencarnados juntos ao mesmo tempo. Aqui, o nosso irmão fala sobre a difícil luta de nós que estamos ligados ao planeta, que temos muitos débitos. Como que vai ser difícil, mas nós devemos nos lembrar que nós temos ao nosso lado esses grandes espíritos que nos ajudam, como também nossos irmãos da espiritualidade e o próprio Mestre Jesus. Vai ser difícil, irmãos, sem dúvida, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos adotar uma postura de ânimo, de alegria, de otimismo, de bondade, de caridade, de fé, de esperança, porque é isso que Jesus espera de nós, de todos nós. Se nós somos cristãos, devemos ser também na prática. Se nós somos cristãos, quando está tudo lindo, está tudo perfeito, devemos ser cristãos também na dificuldade. Jesus nos apoia. De que mais a gente precisa? Está aí os seus ensinamentos que ele deixou, está aí os espíritos que falam conosco o tempo todo, essas mensagens maravilhosas para nos sustentar. Então, meus irmãos, que nós possamos ter consciência que esse processo vai ser longo, vai ser difícil, mas que nós temos todas as ferramentas necessárias, não só para passar bem por tudo isso, como para auxiliar a todos os nossos irmãos que necessitam do nosso apoio. Eu espero ter passado uma mensagem boa, uma mensagem positiva, ter me feito compreender. Se falhei, me perdoe. Falta de preparo não foi, mas que Jesus possa estar conosco, nos alimentando, nos sustentando sempre. Vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a Jesus que nós possamos realmente, Mestre amado, sermos merecedores desse grande apoio que nós recebemos todos os dias, dessa doutrina consoladora, maravilhosa, que é a sua terceira revelação, que a sua fala e os seus ensinamentos possam ecoar nos nossos corações e que nós possamos trabalhar incessantemente o nosso espírito, nos voltando para o bem, para o otimismo, para o amor. Senhor Jesus, obrigada por tudo. Nos ilumine, nos guarde hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela paciência. Uma boa noite e Jesus abençoe a todos.